Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje vamos estudar uma configuração de amplificador operacional que a gente chama de amplificador subtrator. Tá? Com o estudo desse amplificador subtrator, pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco aí do nosso estudo de amplificadores operacionais e aí a gente já tem condições de fazer a nossa primeira avaliação. Tá? Mas assim, pessoal, não é que o estudo de amplificadores ele encerra por aqui, tá? Amplificador operacional é realmente algo muito importante para o curso de vocês e nós vamos ver configurações dele ainda durante todo o curso aí, durante os 2 anos que vocês vão passar com a gente, tá? Então, a gente encerra esse primeiro ciclo de estudo de amplificadores agora. Eu vou aplicar uma prova para vocês, eu vou mandar essa prova lá pelo Google Sala de Aula, mas eu comunico vocês certinho das datas, tá? E aí assistam essa aula com bastante calma, como sempre recomendo a vocês. Peguem um caderno para ir acompanhando as demonstrações matemáticas e não se esqueçam que lá no finalzinho da aula tem aquela simulação de tarefa para vocês fazerem, tá certo? Boa aula para vocês e qualquer dúvida é só me chamar lá no grupo da turma. O circuito do amplificador subtrator, pessoal, é esse que eu estou apresentando aqui para vocês. Então observem que ele é muito semelhante com os circuitos que a gente vem estudando aí anteriormente. Ó, está presente aqui então o nosso ramo aqui para realimentação, né? Nós temos aqui, ó, um resistor na entrada que vai conectado aqui na nossa porta inversora, tá? E aqui nós temos essa situação aqui com esses dois resistores, ó, um resistor R1 e esse resistor que está chamado de R2 aqui, tá? E pessoal, assim, faz parte do estudo desse amplificador subtrator o seguinte, observem esses resistores que nós temos aqui, ó. Esse resistor R2, tá? Ele tem que ter o mesmo valor desse resistor que está aqui embaixo, ó, que vai ligado aqui no terra, tá? Isso é uma condição necessária para essa análise que a gente vai fazer. E os dois resistores para as entradas aqui, ó, observem que eu coloquei eles como sendo R1, tá? Os dois com o nome R1 porque eles também são iguais. Então, assim, esse circuito ele pode ter uma análise matemática extremamente complexa, mas feia mesmo de fazer, se a gente considerar esses resistores todos diferentes, tá? Então, a maioria dos autores e professores que gravam esses vídeos por aí, vocês vão ver que eles colocam esses resistores desse jeito, tá? Então, R2, aqui eles são iguais, e os nossos dois resistores de entrada aqui, R1, eles são iguais também. Então, assim, o que esse circuito faz, primeiramente, né, pessoal? Basicamente, conforme o nome dele diz, ele é um subtrator, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma tensão em V2, ó, que está conectada aqui na nossa porta não inversora, e colocar uma tensão aqui em V1, que está ligado na nossa porta inversora, basicamente ele vai subtrair essas duas entradas, vai multiplicar por um ganho e vai entregar ele na saída, tá? Então, o nosso objetivo aqui nessa aula de hoje, como em todas as aulas anteriores, é determinar uma função de transferência para ele, ou seja, como que a gente calcula a tensão de saída, né, o nosso Vout, se eu colocar o circuito conectado aqui desse jeito, beleza? Então, pessoal, eu vou fazer aquelas análises matemáticas do jeito que a gente sempre faz, tá, para a gente chegar nessa demonstração. Então, peguem um caderno junto, vão fazendo junto comigo para que a gente consiga entender certinho, tá? Gente, como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Lembrando que o nosso foco aqui é calcular Vout, né? Eu vou utilizar uma técnica, pessoal, que a gente chama de técnica da superposição, tá? Superposição é bastante estudado em eletricidade, né? E está presente no curso de vocês, a gente vai falar bastante sobre esse método da superposição. Basicamente, pessoal, a grosso modo, a superposição ela faz o seguinte... Ela pega esse nosso circuito aqui e faz com que a gente analise ele por etapas. Tipo, eu divido ele num circuito mais simples, analiso esse circuito mais simples, depois divido ele num outro circuito e aí eu somo esses resultados. E essa somatória de resultados me dá o comportamento aqui do circuito inteiro, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui para resolver e calcular esse Vout pela superposição é o seguinte, ó. Eu vou pegar primeiramente essa entrada V2 aqui, ó, tá certo? E eu vou ligar ela no terra, tá? Eu vou aterrar ela, tá? E vou analisar esse circuito com a entrada V2 aterrada. Nós vamos ter um resultado. Depois eu vou fazer a mesma coisa com esse V1. Eu vou aterrar o V1, vou tirar o terra do V2 e nós vamos analisar o circuito com o V1 aterrado. Nós vamos ter um outro resultado. E aí, o resultado final ele vai ser a combinação desses dois resultados que nós obtivemos, tá? Então é bem tranquilo de fazer, vamos acompanhando com bastante calma aí, ó. Vamos pensar aqui no seguinte, pessoal. Se eu aterrar esse meu V2, tá, ó, eu tenho aqui aterrado, esse resistor R2, ele naturalmente é aterrado, porque o circuito é assim, tá?
E eu quero que vocês percebam, como eu tenho zero aqui, a minha entrada, o valor de tensão que eu tenho aqui na minha entrada não inversora, ele é zero também. Ou seja, ele é um terra, né? 0 volts aqui, ó. Tá? E se ele é um terra, pessoal, eu vou pegar esse circuito aqui, ó, do nosso amplificador subtrator e vou desenhar ele, ao invés de colocar esses dois resistores, eu vou colocar um terra nele, ó. Tá certo? Então, esse circuito que está desenhado aqui embaixo, tá? Ele basicamente é o mesmo circuito que nós temos em cima com a entrada V2 aterrada, tá? Então, ó, colocamos esse terra aqui. Aí, para diferenciar, né, pessoal, eu quero calcular o Vout, eu vou dizer que a tensão de saída desse circuito aqui, ó, é um VO1, tá? Seria um Vout 1, seria a primeira análise que eu estou fazendo aqui, beleza? E depois nós vamos fazer uma outra análise para um circuito aqui aterrando o V1, nós vamos chamar isso de VO2, e depois a gente combina esses resultados aí. Mas, gente, ó, se vocês olharem para esse circuito aqui, ele é um circuito que a gente já estudou em aulas anteriores ali, ó, tá? Ou seja, nós temos aqui a nossa entrada não inversora aterrada, aqui nós temos a malha de realimentação, temos um R2 e temos um R1. Pessoal, isso aqui, ele é um circuito amplificador inversor, que nós vimos ali aulas atrás, tá? Qualquer coisa vocês assistam a aula lá de amplificadores inversores de novo. Basicamente, pessoal, nós deduzimos ali aulas anteriores que para a gente calcular a tensão de saída desse circuito, que eu chamei aqui de VO1, tá? Nós fazíamos aqui simplesmente, ó, o valor do R2 dividido pelo R1, só que era com sinal de menos aqui, né? Ó. Então era R2 sobre R1, né? Isso aqui que multiplicava a tensão de entrada que a gente tinha aqui, ó. Tá? Eu chamava de V1, né, antigamente. E aqui, para esse circuito específico, nós estamos trabalhando com V1 aqui, ó. Tá? Então, é um circuito, um amplificador inversor comum, conforme a gente já tinha estudado ali. Né? Então, não temos nenhum mistério aqui. Lembrando que esse menos R2 sobre R1 é o ganho, né, desse circuito, que multiplica a tensão de entrada. Tá? Então, essa daqui é a expressão de saída para o meu VO1 aqui, tá certo? Que eu vou deixar ela aqui guardadinha por enquanto, que nós vamos usar ela daqui a pouco, tá? Agora, ó, eu vou fazer o seguinte, como eu estou trabalhando com uma superposição, tá? Eu vou analisar o circuito agora aterrando a outra parte dele ali. Então eu vou tirar o terra daqui, tá? E o que eu vou fazer aqui é colocar o terra, pessoal, no nosso V1, ó. Então o V1 agora é que vem aterrado, tá? E aí o circuito ele fica exatamente igual a esse aqui, só que com essa entrada aterrada. Então eu desenhei ele aqui embaixo, ó, tá? Observem que nós temos ó, o mesmo circuito, mas eu deixei ela aterrada aqui. Eu tenho V2, tenho V1, né? E tem esses dois resistores aqui ligados à minha entrada não inversora. Gente, esse circuito nós vimos na nossa última aula, tá? A última aula que nós tivemos ali. Se vocês observarem esse circuito aqui, ele é um somador inversor, tá? Um somador, aliás, um somador não inversor, tá, pessoal? Essa canetinha é muito ruim de escrever com ela, mas nós vamos lá. Ele é um somador não inversor. Tá? Que nós vimos ali na nossa última aula. E ó, deixa eu só mostrar para vocês o esqueminha ali do nosso amplificador somador não inversor. Dá uma olhada aqui, esse era o circuito que a gente tinha, né, ó. Então, ó, a entrada aqui, que era a minha inversora, ela estava aterrada, tá? Eu tenho aqui a minha malha de alimentação e eu tenho as entradas, ó, tá vendo? No caso da nossa última aula, eu coloquei 3 resistores de entrada. Nós fizemos toda uma demonstração matemática e chegamos que essa equação de saída era dada por isso aqui, ó. Que eu falei para vocês que era uma equação meio feiona, né? E eu até recomendei que vocês usassem os resistores R1, R2, R3 com o mesmo valor, para facilitar a nossa vida. Mas, ó, basicamente era 1 mais o resistor da realimentação dividido por esse resistor aqui. Isso é o ganho, né? Que multiplica, ó, agora que vinha a parte mais chata aqui da equação, né? Era o valor V1 dividido pelo R1, ó, tá? Mais o valor V2 dividido por R2, mais o valor V3 dividido por R3. Tudo isso era dividido, ó, por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então eu tinha deixado ela desse jeito aqui, porque como eu disse, eu achava que ficava um pouco mais fácil até pra gente lembrar, né, ó. V1 sobre R1, e embaixo dele vem 1 sobre R1 aqui. Ó, V2 sobre R2, 1 sobre R2. V3 sobre R3, 1 sobre R3, tá? Então, gente, esse circuito que a gente ficou aqui agora, no nosso subtrator, ele é igual, ó.
Tá? Então, ó, eu tenho aqui o resistor da realimentação, só que nesse caso ele está sendo chamado de R2. Aqui o outro resistor que vai conectado no negativo, no terra, né? E aqui agora eu tenho as entradas, ó, ou seja, aqui eu tenho um V2 e uma das minhas entradas ela é 0, tá? Então, a expressão de saída desse nosso VO2 aqui, ela vai ser muito igual a essa expressão aqui do nosso somador não inversor, só que aplicado para o caso daquele circuito ali, tá? Como é que essa bichinha aqui vai ficar, pessoal? Vamos fazer por partes ali, né? E com calma. Ó, o meu VO2, tá? Ele vai ser igual 1, tá? Mais o valor do R2, ó, certo? Dividido pelo valor do R1. Esse daqui era o ganho do somador, né? Isso aqui tudo vai multiplicar, ó, a tensão V sobre R, né? Lembra lá atrás? Era V1 sobre R1, tá? Mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. Então aqui, ó, é a tensão de entrada dividido pelo resistor que está ligado nela, ó. Então nesse caso aqui vai ser o nosso V2, tá? Sobre o valor do resistor R1, tranquilo? Mais, tá? Esse cara aqui, ó, a entrada é 0, estão vendo, ó? Então vai ser 0, certo? Que seria a outra entrada, dividido pelo resistor que está conectado nela, que nesse caso aqui seria o nosso R2, tá? Isso aqui, pessoal, vai dividido, ó, 1 sobre o resistor, nesse caso R1, mais 1 sobre o resistor R2, beleza? Então essa é a expressão que nós temos aqui para o nosso amplificador, tá? Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer umas manipulações aqui nessa equação para a gente deixar ela um pouco mais simples, tá? E poder depois conectar elas e não ficar uma expressão muito feia. A equação desse circuito ela é um pouquinho não, ela é bem melhor do que a do somador não inversor, tá? Gente, então para simplificar esse circuito aqui, eu quero que vocês percebam que na verdade nós temos várias somas de fração aqui, tá? Então a gente aprender a trabalhar com soma de fração e multiplicação e divisão de fração vai ser bastante importante para essa análise. Vamos fazer ela com bastante calma aqui, bem passo a passo, tá? Para que não fique nenhuma dúvida, ó. Eu vou primeiramente resolver esse termo aqui, só lembrando que isso aqui tudo, ó, como é 0 dividido por R2, tudo isso aqui é 0, não vai entrar no nosso cálculo, tá? Então, ó, fazendo essa primeira parte aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum ali, como disse para vocês, vamos fazer bem detalhado, tá? V02 aqui. V02. O negócio vai acontecendo assim, a gente vai perdendo, viu, gente? Mas vamos lá. Ó, então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Pessoal, só lembrando aqui, tá? Ó, que esse 1 aqui, eu vou colocar um sobre 1 nele, beleza? Então o mínimo múltiplo comum aqui vai ser entre 1 e o R1, tá? Então, mínimo múltiplo comum entre 1 e R1 é o próprio R1, né? Não temos o que fazer. Aí como é que a gente fazia esse esquema aqui, ó? Lembra? A gente divide pelo cara que estava embaixo e multiplica pelo número que está em cima. É assim que a gente faz soma de fração, não é? Então, ó, R1 dividido por 1 é R1, tá? E R1 vezes 1 é o próprio R1 aqui, ó. Mais, tá? R1 dividido por R1, gente, é 1, né? Ó, R1 dividido por R1 é 1. Vezes R2 é o R2, tá? Então eu vou deixar esse termo aqui por enquanto, beleza? E vamos fazendo a mesma coisa para o lado de cá, ó. Aqui também nós vamos ter uma soma de fração aqui embaixo, ó, beleza? Então vamos lá, vamos deixar aqui esse V2 sobre o R1 aqui quietinho por enquanto. E aí eu tenho aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, só para não nos atrapalhar, beleza? Então, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, beleza? Pessoal, o mínimo múltiplo comum entre R1 e R2 é R1 vezes R2, tá? Então, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema, dividir pelo de baixo, que é o denominador, e multiplicar pelo de cima, que é o numerador, né? Ó, R1 vezes R2 dividido por R1, sobra só R2, beleza? Vezes 1 é o próprio R2 aqui, ó. Mais, tá? R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Vezes 1 fica R1 aqui, ó.
Beleza, pessoal? Então, essa soma que nós temos aqui embaixo de fração, ela pode ser escrita desse jeito aqui, ó, tá? R2 mais R1 dividido por R1 vezes R2. Então eu vou colocar ela aqui. Então, ó, R1, R2. Vamos de novo. R2, tá? Mais R1 dividido por R1 vezes R2, tá certo? E ó, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos usar uns artifícios aí que a matemática permite a gente fazer, né? Porque nós temos algumas divisões aí que vão poder nos ajudar agora a resolver esse problema. Ó, gente, eu tenho aqui, ó, R1 mais R2, tá? Isso tá do lado de cima aqui, ó, da nossa multiplicação. Aqui embaixo, ó, eu quero que vocês percebam que eu tenho R2 mais R1, né? E pessoal, de acordo com a matemática, R1 mais R2 ou R2 mais R1 é a mesma coisa, né? Como um está do lado de cima e o outro está do lado de baixo, eu posso vir aqui simplificar eles dois, ó. Tipo, esse aqui dividido por esse dá 1, né? Então eles podem ser simplificados, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam também é o seguinte, pessoal. Ó, aqui do lado de baixo, ó, eu tenho o R1 só, foi o que sobrou. Mas aqui embaixo ainda eu tenho outro R1 desse, ó. Então eu também posso simplificar esse com esse, ó. Tipo, esse dividido por esse. E no lugar dele sobra 1. Beleza? Se vocês fizerem tudo isso, tá? Simplificamos quase tudo que tinha para simplificar ali. O que vai sobrar de toda essa equação aqui é o seguinte, ó. Vai ter o V2 sobre o R1, que nós não mexemos nele, dividido, ó, aqui foi todo mundo embora, no lugar disso aqui tudo ficou 1, né? Sobre, e o que ficou aqui do lado de baixo? A única coisa que a gente não cortou foi o nosso R2, tá certo? Então, gente, ó, para melhorar mais ainda, agora nós temos uma divisão de frações aqui, tá certo? E vamos nos lembrar, e todos vocês se lembram, eu tenho certeza disso, que quando eu estou dividindo fração, basta que a gente pegue, por exemplo, o denominador, tá? Inverte ele e passa multiplicando, ó. Então eu vou transformar essa divisão numa multiplicação, tá certo? Então, ó, vai ficar assim, V2 sobre o valor do R1, ao invés de dividir, nós vamos multiplicar, mas eu não vou multiplicar por 1 sobre R2, a gente inverte eles, né? Então vai ser R2 sobre 1. Pessoal, R2 sobre 1 é o próprio R2, né? Então, todo esse nosso circuito aqui, que eu escrevi Vout ali, mas não é Vout, é V02, tá, pessoal? Então, a gente pode escrever ele assim, ó, R2 sobre R1, tá? Vezes o valor da nossa tensão V2, ou seja, a tensão que está entrando aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui para não dar confusão. Não é Vout. É que eu estou acostumado a escrever Vout toda hora, pessoal. V02, beleza? Então, ó, essa equação aqui seria a do meu circuito quando eu aterrava o V1, né? E eu tenho essa equação aqui de cima do meu circuito quando eu aterrei aqui o nosso V2, tá? Então, ó, só lembrando, eu estou fazendo superposição. Então eu analisei um circuito, analisei o outro circuito e agora eu vou combinar os dois, tá? Para que a gente chegue na nossa expressão final, beleza? Então, ó, o meu Vout, agora sim, Vout, a tensão de saída desse circuito aqui, ela vai ser a soma dos dois, ó, V01, né, ou VO1, mais o nosso VO2, tá? Então o nosso Vout aqui, ele vai ser escrito assim, ó. Quem que é o VO1, pessoal? Esse cara aqui, né, ó, menos R2 sobre R1 vezes o V1, tá? Mais, quem que é o nosso VO2, ó? O VO2 ele ficou lá no final, ó, R2 sobre R1 vezes V2, sem sinal de menos mesmo, tá? Então, R2 sobre R1 vezes o valor de V2, beleza? Então, o nosso Vout, pessoal, ele pode ser escrito assim, ó. Observem que eu tenho R2 sobre R1 aqui e tenho R... Aqui é um R2, né, ó. Tenho R2 sobre R1 desse lado aqui também, tá? Então, eu vou colocar em evidência o R2 sobre R1, porque ele está nos dois termos, ó, R2 sobre R1, tá certo? E isso aqui vai multiplicar, tá? As tensões aqui, ó. Por exemplo, essa aqui estava negativa, né? Então ela vai diminuir o nosso V2. Então vamos colocar o V2 aqui primeiro, menos o valor do V1. E tá pronto. Olha só que beleza, tá?
Então, com muita calma, muita paciência, se ficou alguma dúvida, vocês vão voltando ali, tá certo? É muito importante que vocês tentem fazer isso aqui sozinho. Ah, professor Tales, não gosto mesmo dessas demonstrações matemáticas. Pessoal, assim, não vou forçá-los em relação a essas demonstrações, mas como eu disse para vocês, essas funções de transferência é muito importante que a gente saiba. Elas estão aqui para serem usadas, né? Então, fiquem tranquilos que numa prova eu não vou ficar cobrando essas demonstrações de vocês, não. Mas saber como usar essas equações para nós é realmente bastante importante, tá? Então, assim, a nossa função de transferência, vocês precisam saber é o seguinte, e isso é importante, né? Se eu tenho um amplificador subtrator, esta daqui é a configuração dele, e a função de transferência dele é isso, ó, R2 sobre R1, que multiplica V2 sobre V1. Muito importante, pessoal, isso aqui é algo que não pode ser perdido, tá? O V2, é porque às vezes pode estar invertido isso aqui, ó, V2 e V1, ou pode ter até outros nomes, tá? Mas assim, ó, esse V2 aqui, tá, é a tensão que a gente vai injetar aqui na entrada não inversora, ó, no maisinho. E isso é obrigatório, independente do nome que ela tenha, tá? Essa do maisinho aqui, menos essa que nós vamos ter aqui de cima da entrada inversora, ó. Então, nesse caso tá V2 menos V1, mas vocês pegaram algum livro aí que tá escrito aqui V2 e V1 embaixo, isso aqui vai ser o contrário, né? Então é sempre, ó, a dessa com o maisinho aqui, menos a que tem o menusinho. Beleza, pessoal? Então agora a nossa tarefa, eu vou colocar para vocês uma simulação ali no Proteus desse circuito. Essa simulação é para vocês fazerem também, tá? E só lembrando que esse aqui é o último conteúdo que nós vamos ter antes da nossa prova, tá, gente? E claro, o estudo de amplificadores operacionais ele não termina aqui, tá? Vocês vão estudar amplificadores operacionais provavelmente durante o curso de vocês inteiro, porque o estudo dele é bastante amplo e é bastante importante para a eletrônica também, tá? Mas quando a gente voltar lá para o laboratório, acabar essa pandemia maluca aí a gente vai conseguir colocar vários conceitos desse na prática para vocês verem que o negócio funciona e no fim das contas é divertido, tá certo? Acompanhe a simulação, abram o Proteus de vocês aí para fazer ela junto comigo. Pessoal, já deixei o circuito montado aqui para a gente não deixar nossa aula muito comprida, mas ó, eu coloquei a imagem aqui do nosso amplificador subtrator e basicamente o que eu tenho aqui no meu esquemático é exatamente o mesmo circuito, ó, dá uma observada aí. Então esse é o circuito que vocês têm aí para fazer a simulação, tá? Eu só quero que vocês percebam que eu coloquei nomes diferentes, isso é muito importante, tá, pessoal? Eu coloquei nomes diferentes aqui para os resistores, ó, R1, R2, R3, R4, tá? Porque se vocês colocarem dois resistores com valor R1 e dois resistores com valor R2, como está aqui, o Proteus ele dá uns pau aí e não funciona a simulação, tá certo? Então, só nomes aqui que eu coloquei eles diferentes. Mas ó, o que é muito importante que vocês se lembrem, ó. Tá? Esses dois resistores aqui, ó, que a gente chamou de R2, tá? Eles têm que ter o mesmo valor. E eles têm, ó, eu coloquei 10K para eles, tá? E esses dois resistores aqui, ó, que nós chamamos de R1, ó, eles têm que ter o mesmo valor também. Então eu também coloquei 10K. Eu estou usando todo mundo como 10K aqui, tá, pessoal? Mas não é uma regra, tá? Então se vocês por acaso não quiserem colocar de 10K aqui, aí fica a critério de vocês. Mas por que eu pus todos eles iguais? Ó, a equação dele é basicamente essa daqui, ó, tá certo? Então nós vamos fazer o R2, tá, ó, que no caso é esse cara, beleza, ó, dividido pelo R1, que no caso é esse cara, então 10 dividido por 10 dá 1, tá? E aí o que eu vou obter de resultado aqui vai ser simplesmente o valor de V2 menos V1, que multiplica 1, ou seja, só V2 menos V1, sem ganho, né? Ou seja, na verdade que não tem ganho, o ganho dele é unitário aqui, simplesmente 1, beleza? Então, o valor de tensão que eu colocar nas entradas, ele vai ser subtraído e vai me acusar aqui no nosso voltímetro, beleza? Então, ó, circuito montado, tá? Eu vou colocar algumas entradas aqui para vocês observarem e a gente simular. Na verdade, eu já tinha colocado, eu deixei 10 volts aqui, ó, tá? Essa que está ligada na nossa entrada não inversora. E aqui eu coloquei 4 volts, ó, tá? Essa que está ligada na nossa entrada inversora. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 dividido por 10, que dá 1, tá? Que multiplica aqui, ó, o V2 está valendo 10, tá certo? Menos essa valor aqui que a gente colocou no V1, que é 4. Então 10 menos 4 dá 6 vezes o ganho, que é 1. Continua sendo 6, beleza? Então basicamente o que ele vai fazer aqui vai fazer 10 menos os 4 daqui. E vai me dar um resultado igual a 6. Dá uma olhada lá no voltímetro, ó. Beleza? Só para a gente ver mesmo se ele está subtraindo, ó, deixa eu mudar esses valores de tensão aqui. Vamos colocar, por exemplo, 8 e vamos colocar aqui
2, tá? Só para a gente fazer uns testes aí. Então, 8 menos 2, olha lá, ele continua sendo 6. O mesmo resultado, né? Deixa eu colocar outro número aqui, pessoal. Vamos por 5, por exemplo, tá? Ó, 8 menos 5 é para ser 3 volts ali, tá? E no caso de operações negativas, vamos supor que eu fizesse o seguinte aqui, ó. Tá? Vamos colocar 8 nesse cara, tá? E vamos colocar, por exemplo, sei lá, 6 nesse daqui. Então o que nós temos? Nós vamos ter 6 menos 8. Lembrando que é sempre o da não inversora menos o da inversora. E 6 menos 8 é menos 2, né, pessoal? Olha lá o que acontece, ó. Aparece exatamente os menos 2 volts aqui. Então, é um circuito que a gente usa para somar, aliás, para subtrair os nossos sinais elétricos aqui de entrada, tá? Então, assim, a gente vai... Por enquanto estamos trabalhando só com sinais contínuos aqui, mas lá no laboratório, quando a gente estiver na frente mesmo dos equipamentos, a gente vai colocar sinais alternados ali de tensão para que a gente faça medidas no osciloscópio, vai ficar bem mais interessante, beleza? Mas essa daí é a tarefa de vocês, por enquanto, tá? Então façam essa simulação, entendam certinho esse circuito aí, e lembrando que essa é a nossa última matéria antes da nossa prova, beleza, pessoal? Bons estudos para vocês e um forte abraço aí. Até mais, até a próxima.